Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa derramar neste dia as suas ricas e poderosas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Que Deus Todo-Poderoso possa estender a sua mão de graça e a sua mão de poder para te abençoar, para te dar paz, para te dar alegria, para te dar consolo, para te dar conforto ao teu coração. Olha só, nós lemos a palavra do Senhor no livro de Jó, no seu primeiro capítulo. Nós vamos ver que Jó, ele era o homem mais rico de Ur dos Caldeus, uma grande região da terra antiga, podemos assim dizer. O homem que tinha muitas posses, mas um homem muito temente a Deus. E nos diz a palavra de Deus que de uma hora para outra, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, permitiu. Nós dizemos que é para que ele pudesse provar o coração de Jó, para ver se Jó verdadeiramente o amava, para ver se Jó verdadeiramente temia o Senhor Deus, Criador de todas as coisas. E de uma hora para outra, ele ficou sem os seus filhos, ficou sem sua terra, ficou sem os seus animais, ficou sem saúde, ficou sem poder se movimentar. E aí, quando a gente lê, a gente apenas passa com os nossos olhos por cima desta palavra, mas a gente não medita, a gente não imagina o que Jó passou naquele momento, naquela temporada. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jó, ele apenas fez uma coisa. Quando ele viu que ele não tinha mais nada, a única coisa que sobrou para ele, podemos dizer, era a sua esposa. E a sua esposa que nem queria que ele vivesse. Mas então Jó se levanta, rasga o seu manto, rapa a sua cabeça e lança-se em terra. Dobra o seu joelho, coloca o seu rosto no chão. Mas não para amaldiçoar a Deus, mas para adorar a Deus. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha que palavra abençoada. Olha o que nós fomos encontrar hoje na palavra do Senhor. Jó não atribuiu a Deus o fracasso da sua vida. Jó não atribuiu a Deus que aquelas perdas que ele teve, os seus filhos que ele perdeu, as suas propriedades, os seus animais, ele não atribuiu, ele não disse: Deus, você é o culpado de ter me acontecido isso. Ele não disse: Deus, você é o culpado de eu ter perdido meus filhos. Deus, você é o culpado de o raio ter caído lá nos meus galpões e ter destruído, incendiado tudo. Jó não disse: Deus, você é o culpado por ter mandado uma saraiva de pedra e destruído todas as minhas plantações. Não. Jó se colocou, se prostrou diante de Deus, adorou a Deus, e ele reconheceu que Deus havia dado tudo para ele, que Deus havia concedido para ele tudo aquilo que ele havia usufruído. Olha que algo interessante, olha que coisa maravilhosa. Jó deve ter colocado no seu coração assim, desta maneira. Ele disse: Deus, você permitiu que eu tivesse vivido uma vida de abundância.
Deus, você me permitiu que eu tivesse tido o privilégio de desfrutar dos meus filhos muitos anos da minha vida. Deus, você permitiu, você me emprestou os animais para mim me alimentar, para que eu me alegrasse até com a presença deles. Deus, você permitiu que eu tivesse ficado um certo tempo com a propriedade, administrando a terra, as plantações. Mas você permitiu isso por um certo tempo. Mas você é Deus, você faz aquilo que você tem vontade. Você me deu e você me tirou. A tua vontade, Senhor, ela deve permanecer o tempo todo. Então a vontade do Senhor Jesus para com a nossa vida, muitas vezes com qualquer problema que surge na nossa vida, a gente atribui a Deus. Mas muitas vezes o problema, Deus não tem nada a ver com isso. A gente muitas vezes toma as decisões erradas. A gente faz as coisas que não agradam a Deus. A gente faz as coisas muitas vezes não para beneficiar a gente, mas para prejudicar muitas vezes inconscientemente. Por exemplo, a pessoa fuma a vida inteira, morre de câncer. Quando está lá nos últimos momentos da vida, diz: Deus, você é o culpado de eu estar aqui. Não, Deus não é o culpado de você estar lá na UTI, não. O culpado foi o cigarro que você fumou, foi a bebida que você tomou, foi as decisões erradas que você tomou na tua vida. Mas agora, você diz, mas agora não tem mais. Tem sim. Se você tomou uma decisão errada na tua vida, leve essa decisão na presença do Senhor. Peça para o Senhor Deus ter misericórdia de você. Peça para Deus te abençoar. Peça para Deus te iluminar. Peça para Deus Todo-Poderoso consertar a tua vida. Nós dizemos até assim, que Deus é especialista em arranjar novamente as coisas, em transformar novamente a nossa vida. Uma vida de tristeza, Ele pode transformar numa vida de alegria. Uma vida de fracasso e de derrota, Ele pode transformar numa vida de vitória, numa vida de bênção, numa vida de paz. Ele pode transformar a nossa vida de enfermidade numa vida de saúde. Ele é Deus, Ele pode fazer qualquer coisa, Ele é soberano. Nós precisamos entender uma coisa, que a nossa vida aqui nesta terra é passageira. Mas nós precisamos entender que depois que a gente partir deste mundo, depois que a gente deixar o nosso corpo no pó da terra, vai ser tudo eterno. Então nós precisamos fazer enquanto nós temos vida, nós precisamos fazer enquanto Deus tem nos dado o fôlego da vida, nós precisamos fazer a nossa vida eterna. Através da nossa vida na presença de Deus, através de não murmurar, através de buscar cada vez o melhor para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso próximo, para o nosso semelhante, fazer aquilo que agrada a Deus. A palavra de Deus diz assim, olha, agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Se nós analisarmos a palavra de Deus, os acontecimentos, Deus não queria dar para o povo dele um rei que dominasse sobre as pessoas, mas o povo queria um rei igual às nações que habitavam na terra naquela época. E eles clamaram e disseram, Deus, nós queremos um rei. Deus disse, tudo tranquilo, vou dar um rei para você. Deu o rei Saul. Deus escolheu aquele que existia de melhor naquela época, naquela temporada, era o rei Saul, e Deus ungiu o rei Saul com sabedoria, com inteligência, com força, com o seu espírito. E Saul começou a governar sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. Mas Saul tomou decisões erradas. Não foi Deus que decidiu, que Deus não mandou Saul buscar ajuda de deuses estranhos, consultar espíritos de mortos. Não foi Deus que colocou no coração dele, não. Foi ele que buscou pela sua própria, pelo seu livre-arbítrio. Ele foi buscar feitiçaria, enfim, foi buscar aquilo que não interessa para nós agora, mas fez aquilo que não agradava a Deus. E por isso Deus se desagradou dele.
e Deus permitiu, podemos dizer, que ele fosse morto durante uma batalha. Era o desejo de Deus? Não, mas Saul tomou a sua decisão de buscar aquilo que não devia. Quando nós, pela nossa própria liberdade, porque nós temos a liberdade, buscamos e fazemos aquilo que desagrada a Deus, nós sofremos as consequências. Então busque fazer, procure fazer aquilo que agrada ao Senhor Jesus, estando na casa do Senhor, estando na igreja. Ah, mas a igreja é ruim. Olha, coisa boa nós só vamos ter se nós formos para o céu, e para isso nós precisamos nos esforçar enquanto nós temos vida, enquanto Deus nos dá a vida. Vá buscar uma igreja onde se fala que Jesus é o único que pode salvar, aquele que diz que o pecado ainda existe, e Deus, aquele que fala que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo, aquele que acredita nos dons espirituais, que fala verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus manda falar. Deus vai te orientar. Se você tiver desejo de fazer as coisas certas, Deus vai colocar no teu coração para onde você deve ir, porque é lá que Ele vai te abençoar, é lá que Ele vai te usar, é lá que Ele vai transformar a tua vida. Olha, o salmista disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu estou te convidando nesse dia, para você buscar a casa do Senhor, para você buscar a presença do Senhor, para você entregar a tua vida ao Senhor, para você parar, quem sabe, de murmurar, de reclamar. Faça como Jó. Olha, não é fácil, não é fácil. Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo. Ele não disse para reclamar, ele disse para ter bom ânimo, porque ele disse que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então que Deus possa te abençoar, que você possa entender que você vai produzir os frutos que o Senhor Jesus espera de você no momento certo. Quem sabe o tempo da tua vida é o inverno, e no inverno não tem fruto. Você precisa esperar chegar a primavera para você florescer, e depois que você florescer, vai chegar o outono, a época das frutas. Na nossa vida tudo tem um tempo determinado. Se você está passando pelo inverno agora, que é frio, que é terrível, que você não gosta muito, tenha paciência. Logo passa a estação do frio, vai chegar a estação das flores. A estação que não tem fruto, mas tem flor. Tem coisas lindas que você vê, mas não se alimenta de nada. A beleza não enche a barriga de ninguém. É verdade, meus amados irmãos. Na primavera você se alegra, mas você não se alimenta. Você vai se alimentar lá no outono, aonde não tem mais flores, mas aonde tem o alimento, não é verdade? Depois vem o verão, a estação onde as caem, onde o calor é intenso, onde a pessoa precisa usar a energia que ele economizou na primavera, no outono, ele economizou as energias. Você também esteja na presença do Senhor quando você estiver bem, esteja adorando o Senhor Todo-Poderoso quando as coisas não estiverem muito bem, para que no dia da dificuldade você possa ter energia espiritual para vencer os inimigos que querem destruir a tua vida. Fique firme com o Senhor, não abandone a sua fé, não abandone Jesus, porque Ele tem o melhor para você. Ele quer abençoar poderosamente a sua vida. Deus Todo-Poderoso, eu oro neste momento, pedindo a tua bênção, a tua graça e a tua força sobre a vida de cada pessoa que está em contato com esta palavra. Aqueles que estão compartilhando para que as demais pessoas, elas possam também serem abençoadas. Que o Senhor os recompense, que o Senhor os abençoe. Derrama, meu Deus e meu Pai, da sua graça, força e vigor na vida de cada um. Eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Fique com Cristo Jesus, porque nós estamos com Ele. Fique firme, não desanime. O Senhor é contigo para te abençoar
em todos os dias da sua vida.